A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical, aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, juntos com professores, superintendentes, coordenadores e todos que amam a Palavra de Deus e a Escola Dominical, para finalizarmos mais um trimestre, o segundo trimestre de 2024, neste dia 30 de junho. Parabéns para você que chegou até aqui. Fala para mim aqui nos comentários, você é um veterano na EBD, já está aí há mais de 10, 15 anos, eu estou aí há quase 30 anos, ou você é um iniciante, primeiro, segundo, terceiro trimestre, primeiro ano? Fala pra gente aqui nos comentários, hashtag veteranos, hashtag iniciantes. Fale para nós também de onde você nos assiste, vamos combinar assim? Você coloca hashtag veteranos, aí você coloca a sigla do estado. São Paulo SP, Minas Gerais MG, enfim. Muita gente de São Luís do Maranhão que nos acompanha, muita gente de Goiás, enfim, do Brasil todo. Fala aí pra gente nos comentários. Iniciante /estado, veterano /estado. Olha só, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se. Ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário. O seu comentário vale ouro, o seu comentário é extremamente importante para nós. Pegue sua Bíblia da classe dos jovens, vamos juntos preparar esta última aula com o tema A realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Deixa eu te perguntar, o nosso conteúdo aqui é importante para você? Então fica até o final que eu tenho algo especial para apresentar para você. A realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Eu já amei essa aula aqui. Só lembrando a vocês, isso aqui é pregação para jovens, ok? Lembra? Quem lidera precisa pregar para eles. Pelo menos a cada 3 meses o pregador do culto de jovens é você. E a demanda é alta. Demanda é alta. Sempre que alguém entra em contato comigo e eu não posso atender uma agenda, que a gente atende a agenda, o link do WhatsApp está aqui nos comentários, na descrição, entre em contato conosco. Temos agendas aí para o ano de 2024 ainda. Será um prazer atender a sua igreja. Estaremos esse final de semana, sexta-feira estaremos em São Paulo, depois estaremos aqui em Campinas, domingo pela manhã estarei em Limeiras ministrando um treinamento para líderes e à noite em Campo Limpo Paulista. Dia 7 estaremos lá em São Paulo de novo. Enfim, vamos para o Paraná agora em agosto. Entre em contato conosco, será um prazer atender a sua igreja. E sempre que eu digo, irmã, eu não tenho essa data disponível, já tenho um congresso marcado, um culto marcado, a pergunta é, o irmão tem alguém para me indicar? E a gente não tem, ok? A gente não tem. Então, da onde é que o Senhor tem falado comigo que vai surgir os pregadores de jovens e de adolescentes desta geração? É da liderança, é você que está com eles todo dia, ok? É um laboratório que Deus está usando para abençoar a vida deles e para trabalhar no seu chamado, no seu ministério também. Entenda isso, tá? E a EBD, a lição, ela já está preparada. Isso aqui é uma mensagem. Gente, o esboço está pronto, pelo amor de Deus, irmão. Que é isso? O esboço está pronto, com introdução, com textos bíblicos, com referências. Nossa Deus, está aqui, ó. A realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. O texto principal está em 1 Pedro 2:12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para quê? Naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Deus espera que façamos a diferença na vida do próximo, demonstrando assim o poder de uma fé genuína. Nós não podemos viver uma fé falsa, tá? Lembra de 2 Timóteo, capítulo 3, tem uma classe de crentes aqui que Paulo manda a gente fugir. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Eu não vou ler, mas é uma referência aí para você ver o contraponto a esse texto de 1 Pedro 2:12. Quer dizer, naquilo que os gentios, os incrédulos falam mal de vocês, que vocês vivam uma vida de tal forma que eles glorifiquem a Deus por ver as boas obras que vocês praticam. O cristão, nós não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. O texto bíblico é aquele texto padrão
de Mateus 5, 13 ao 16, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta, não para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A introdução vai nos mostrar que ao longo deste trimestre abordamos alguns dos pontos tidos por essenciais para a fé cristã. Não esgotamos o assunto, pois sabemos que muitos outros pontos existem e que podem ser pesquisados e aplicados às nossas vidas e a de quem está estudando a respeito da fé cristã. As temáticas que estudamos mostram a importância do Evangelho e da Palavra de Deus na vida de quem já recebeu a Jesus. Nesta última lição, cabe a seguinte pergunta: que diferença o Evangelho pode fazer pela humanidade? Eu tenho uma outra pergunta. Se a sua igreja, a sua congregação, for fechada amanhã, que diferença isso fará para o bairro onde ela está localizada? Pensa nisso. Se a sua igreja for fechada amanhã por uma ordem do governo, ou não estamos conseguindo pagar o aluguel, então vamos pegar todos os membros daqui e transferir para um templo próximo, mas a igreja nesta rua fecha as portas. Será um alívio para os vizinhos, ou os vizinhos vão ficar assustados e tristes porque esta igreja não estará mais ali? Responde aqui para mim nos comentários, por favor. Bom, tópico 1. O Evangelho nos direciona para Deus. Então, primeira pergunta é: o que o Evangelho faz em relação a nós e ao Deus que nos criou? Primeira coisa, o Evangelho direciona a nossa fé. A humanidade possui uma forte tendência a depositar sua crença em objetos, sistemas científicos ou alguém. Essa crença inerente ao ser humano chamamos de fé. E isso aqui já é um ponto interessante para a gente observar, hein? Quer dizer, o ser humano naturalmente é criado para crer. Sendo assim, quando o ser humano desiste de crer, eu tenho escutado muitos jovens hoje em dia dizendo assim, não creio em mais nada. Por isso que eles se perdem cada vez mais, porque estão fugindo daquilo que foram criados para manifestar. Há pessoas que colocam sua fé em objetos tidos por mágicos, ou no movimento que os planetas fazem, na astrologia. Outros colocam sua fé em ideologias. Os crentes creem no Deus vivo e verdadeiro. Não é? Então a nossa fé está no Senhor. A Bíblia nos diz que a fé é o elemento chave, o elemento básico. Básico vem de base, de fundamento, não de pobre, de algo feito de qualquer maneira, não. Cuidado, hein? A palavra básico ela tem sido desvalorizada. Básico é base, é fundamento, é alicerce sobre o que algo se sustenta, neste caso a nossa fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não é? Então veja, Deus se agrada quando o homem se aproxima dele com fé. Com fé. Então, não é de qualquer maneira que se aproxima de Deus. O primeiro elemento para se aproximar de Deus é crer na existência de Deus. Outra coisa que o Evangelho faz: paz com Deus. O Criador manteve um relacionamento estreito com o primeiro casal. Mas quando eles pecaram, se afastaram do Eterno. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é? Então veja, interessante isso aqui. Quando eles pecaram, eles se afastaram de Deus. Eles. Lembra que Deus foi no jardim de novo?
Quem é que estava escondido? O homem. Então, a expressão certa é: o homem escolheu se afastar de Deus. O homem se afasta de Deus quando entrega sua vida ao pecado. Mas ele mesmo, portanto, estabeleceu os parâmetros pelos quais poderiam se aproximar de sua presença novamente. Tá? Mas isso foi perdido por causa do pecado. O homem, por causa do pecado, entrou em colapso o seu relacionamento com Deus. E o homem se perdeu. E o homem entrou em guerra com Deus. Perdidos, condenados, escravizados. Quando eu prego sobre cruz, sobre graça, eu começo sempre mostrando isso. Que por causa do pecado, o homem sem Jesus é perdido, é escravizado, não é? Está, enfim. Por isso que aqui tem uma expressão muito poderosa do Evangelho. Muitos estão apresentando o Evangelho como uma opção para as pessoas terem uma vida melhor. Muitos nos últimos dias estão apresentando o Evangelho como uma forma de adquirir riquezas, como uma forma de ser uma pessoa bem-sucedida. E isso o homem pode desejar e o homem pode alcançar. Mas o Evangelho, eu vou dizer devagar, o Evangelho não tem nada a ver com o alcance de riquezas na terra e nem com acúmulo de riquezas na terra. O Evangelho também não é um chamado para o homem ter paz consigo mesmo. Tem muita gente recebendo um tipo de pregação, se é que pode chamar de pregação, em que a pessoa sai aliviada, em que a pessoa sai encantada com aquilo que foi pregado, mas ela não sai convencida de que é um pecador e que precisa confessar o seu pecado, arrepender-se diante de Deus e de fato entregar a sua vida para Jesus. Então, lamentavelmente, muitos estão ficando em paz consigo mesmos por causa de uma pregação adocicada do Evangelho. Mas o Evangelho, da mesma forma que ele não é um chamado para a pessoa adquirir riqueza, alcançar riqueza, acumular riqueza, também não é um chamado para o homem ter paz consigo mesmo. Por quê? Porque paz consigo mesmo só é possível quando o homem tem paz com Deus. O que adianta dormir tranquilo estando em guerra contra o seu Criador? Porque é isso que acontece com todos aqueles que viraram as costas para a cruz. São os inimigos da cruz de Cristo. Estão em guerra contra o Criador. Então o que é o Evangelho? É a paz absoluta. Romanos 5:1. Portanto, sendo justificados pela fé, olha como a fé é importante, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Em um outro texto muito lindo, está em Efésios 2 e versículo 2, aqui olha só, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Jesus Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? Os israelitas e os gentios. Fez um povo só. E
derrubou o muro de separação entre nós. Que muro de separação era esse? Esse muro de separação que se ergueu entre o homem e Deus. O homem peca, Deus desce no jardim e diz: Adão, onde estás? Ele diz: eu estava nu, me escondi. O que é isso? Separação. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E detalhe, Deus encerrou todos os homens no mesmo nível como pecadores, para que todos os homens possam escolher a sua graça. Para que ninguém, naquele dia, diga: eu não tive opção de escolha. Você sabe qual que será a nossa grande alegria no céu? Entre tantas, é saber que escolhemos o certo. Escolhemos a Deus. Sabe qual será a maior tristeza dos que forem para o inferno? Entre tantas, é saber que tiveram a opção de estar num lugar diferente. Que tiveram a opção de um caminho diferente, mas que escolheram de livre e espontânea vontade, porque esta escolha o Criador dá ao ser humano. Ele deu lá no Jardim do Éden. A grande tristeza do ser humano, quando for para o inferno sem Deus, é passar a eternidade consciente de que teve todas as chances e oportunidades para viver diferente, para encomendar a sua alma para a eternidade com Deus, e jogou fora, e pisoteou a graça, e pisoteou a salvação. Preste atenção, quem vive esta vida como amigo, viverá a eternidade como amigo de Cristo. Quem vive como inimigo aqui nesta terra, viverá a eternidade como inimigo de Cristo. Essa é uma opção para o ser humano. Então olha aqui, ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e derrubou o muro de separação entre nós, abolindo na sua carne a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para fazer em si mesmo de dois quem? Um novo homem, tanto de judeus quanto de gregos, gentios, israelitas. É que eu tô lendo aqui, ó. Um novo homem, fazendo assim a paz. E aqui, ó, reconciliar ambos com Deus em um corpo pela cruz, matando com ela a inimizade. E vindo ele, pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ambos temos acesso em um mesmo Espírito ao Pai. Tanto quem está longe quanto quem está perto. É pelo mesmo Espírito que temos acesso ao Pai. Então, o maior mistério do Evangelho revelado, a maior notícia, é que por meio de Cristo, esta guerra entre o homem e Deus, este muro de separação, pela fé, quando o homem se entrega a Cristo, este muro cai. Esta guerra é apaziguada, porque Cristo veio para pacificar esta guerra entre o homem e Deus. Coisa linda, hein? Aula poderosa. Tópico 2. O Evangelho nos direciona para o mundo. O Evangelho nos conduz à interação com o mundo, contudo de uma forma diferente. Não mais como participantes das práticas condenadas por Deus, mas como pessoas que fazem a diferença em um ambiente tomado pelas trevas e em vias de decomposição. Nas relações familiares, no meio ambiente em geral também. Eu quero aqui fazer algumas observações neste segundo tópico. O Evangelho nos direciona para o mundo. E quero fazer estas observações em termos de perguntas. Primeira pergunta: o cristão deve frequentar a faculdade, sabendo que é um lugar dominado aí pela esquerda, pelo progressismo? Primeira pergunta: o cristão deve frequentar? Primeira pergunta. É uma aula para jovens. Segunda pergunta: o jovem cristão deve perguntar ao Senhor se é de sua vontade que ele entre na universidade? Ele deve buscar uma direção do Senhor para essa fase de sua vida?
Ou será que todo jovem cristão tem que ir para a universidade? Será que existem outras opções? Por exemplo, o jovem cristão entrar no ministério. O jovem cristão ir fazer missões em algum outro lugar do mundo. O jovem cristão empreender em áreas que não necessitam de um curso superior. Eu não estou dizendo que ele não deve fazer a faculdade, mas ele pode fazer a faculdade num outro momento de sua vida, quando ele tiver mais maturidade. E será que alguns jovens nunca vão passar pela faculdade? Ou é obrigatório o jovem cristão passar pela faculdade? Ah, porque tem que ter conhecimento. Bom, não sei se é bem conhecimento que a faculdade está gerando hoje em dia. A gente lamenta muito isso, mas no Brasil é assim, né? Então, como que fica o jovem cristão? Que direção ele deve tomar? A direção mais direta, que é essa, não, eu tenho que fazer a faculdade, ou ele deve, buscar a direção do Senhor? É agora, é aqui, qual curso? O que você acha? Uma outra coisa que eu quero perguntar. Existem ambientes que o cristão não deve ir, né? Então, por exemplo, eu quero mesmo que você participe desta aula, eu quero mesmo que você comente aqui. Nesse tempo do mês acontecem aí as festas juninas. E vai acontecer, não me lembro o nome da cidade, vou até gravar um vídeo react sobre isso. Vai acontecer a maior festa do São João do Brasil. Ela vai acontecer por esses dias, está acontecendo. E o pregador Dave Leonardo vai pregar lá. Estará lá anunciando o evangelho. O que você me diz sobre isso? Você concorda? Veja, a lição e a palavra de Deus nos ensina a ser sal e luz. O sal, ele não tem impacto no saleiro. Ele só causa impacto quando ele é adicionado, quando ele é acrescentado. E é interessante, o sal não fica insípido quando ele é, nossa, essa aqui, hein? Se eu fosse pregador eu ia dizer, nossa, hein? Veja que o sal não se torna insípido quando ele é utilizado, mas quando ele está armazenado. Que isso, hein, Jesus? O sal não estraga quando você tempera a comida, tempera os alimentos, coloca ele numa carne para conservar. O sal que se tornava insípido era o sal que estava armazenado. E talvez seja esse o nosso grande desafio como igreja hoje. Esparramar o sal. Treinar a nossa juventude, os nossos adolescentes, para quaisquer ambientes. E talvez uma das maiores marcas que está sendo perdida é exatamente o evangelismo. As cruzadas evangelísticas. Evangelismo de 2 a 2. Vamos para a rua falar de Jesus. Nós, por medo do que tem no mundo, confinamos os jovens dentro da igreja, em grandes congressos, em grandes eventos, em grandes acampamentos. Isso é sal armazenado. E por isso tem muito sal se tornando insípido. Porque o lugar do sal não é no armazém. Procure em qualquer casa. Você pode ter estoque de feijão, você pode ter estoque de arroz, você pode ter estoque de carne, mas de sal você tem um pacote ou dois. Ninguém compra sal para o ano todo. Porque sal é para ser usado e a gente usa o sal todo dia. Todo dia você usa sal. Então, dificilmente um sal, numa casa que está tendo refeições diárias, dificilmente esse sal, por exemplo, eu nunca vi um sal se tornar insípido, mas, por exemplo, dificilmente um sal extrapola a data de validade. Só uma reflexão. O sal que estraga não é o sal que é
pulverizado sobre. Meu Deus do céu, que palavra, hein? Eu me encanto com o Espírito Santo. Já preguei, 50 vezes essa mensagem. Meu Deus. O sal que estraga não é aquele que é pulverizado sobre a comida. O sal que estraga é o sal armazenado, guardado, confinado. Porque sal não foi feito para ficar confinado, guardado. Sal foi feito para ser utilizado. E o sabor, a qualidade, as características do sal só são percebidas quando ele é utilizado. Só. Nunca vi ninguém pegar um pacote de sal e falar: que sal maravilhoso. Nunca vi. Já viu alguém fazer uma live, uma selfie com um pacote de sal? As pessoas fazem com a comida que ele tempera. Pensa nisso. Porque confinando e armazenando sal dentro da igreja, nós não estamos preparando eles para o mundo real, para o lugar onde eles devem atuar. A reflexão forte dessa aula aqui hoje. O Evangelho nos direciona para o mundo. Jesus não nos mandou ficar confinados na igreja. Eu sonho com o dia em que eu acho maravilhoso quando eu vejo jovens indo fazer evangelismo em shows, em festas juninas, em baladas. Isso aí é o sal temperando o mundo. Meu Deus, hein? Eu vou parar por aqui. A função do sal é temperar. A função do sal é equilibrar o sabor dos alimentos e dar sabor aos alimentos. A função do sal é preservar. Mas isso só acontece quando ele é pulverizado. E aí acontece um outro fator. Primeiro, sal armazenado é uma oportunidade para tornar-se insípido. Sal pulverizado é uma oportunidade para, de fato, ele ser preservado enquanto preserva. Que isso? Meu Deus do céu. Você nunca vai olhar um prato de comida que estragou e falar assim: o sal estragou. Você fala o quê? A comida estragou. O sal não estraga quando ele é adicionado à comida. Quem estraga? A comida. Ou seja, a função do sal, quando é pulverizado, é preservar. Mas ele também, as suas características são preservadas quando ele foi pulverizado. Então, o melhor jeito, a melhor maneira de preservar a nossa juventude não é isolando eles do ambiente para o qual eles foram chamados para conviver. Pensa nisso e fala para mim a sua opinião aqui nos comentários. O último tópico diz que o Evangelho, ele nos direciona para a eternidade. O Evangelho nos direciona para a eternidade. Até porque é disso que se trata o Evangelho. Vida eterna. O Evangelho não é uma proposta para ficarmos aqui, para este plano. Não. O Evangelho é um chamado para a eternidade. Nós não somos criados eternos, mas fomos criados para a eternidade. Por isso, o mundo que está tão assustado com a igreja, pode ficar tranquilo. Porque, como diziam os nossos pais, mais hora, menos hora, ele virá nos buscar. Amém? Forte abraço, espero que tenha gostado de mais um trimestre aqui acompanhando aqui as lições da Escola Dominical. Forte abraço.
Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Forte abraço, Deus abençoe.